Há muito tempo atrás, nos Estados Unidos da América, viveu um pastor chamado Peter Miller. E esse pastor era um homem muito considerado pela comunidade, não apenas pelos membros da sua igreja, mas por toda a cidade de Efrata. E esse pastor, numa certa ocasião, foi agredido grosseiramente por um homem chamado Wildman, que o difamou, caluniou, xingou, ironizou o seu trabalho, o humilhou em público. O que aquele homem chamado Wildman fez contra o pastor Peter Miller revoltou toda a sociedade. Por isso, Wildman acabou se tornando um homem de péssima reputação, porque um homem do mundo que agride um homem de Deus é porque não tem temor do Senhor. E as pessoas de bem se afastaram de Wildman. Mas os Estados Unidos estava vivendo uma época de muito rebuliço. E começou a Guerra da Independência dos Estados Unidos. E aquele homem chamado Wildman, o agressor, se alistou para lutar no exército. E enquanto a Guerra da Independência se prolongava, o general George Washington acabou descobrindo que Wildman era inclusive espião, que estava no meio da tropa, trabalhando para o inimigo, passando informações que custavam vidas de centenas de homens. E como tudo foi comprovado, aquele homem foi julgado e condenado à forca. Tudo foi feito legalmente por um tribunal militar. O homem, Wildman, condenado e a ser enforcado. E essa notícia correu à América. E o pastor Peter Miller ficou sabendo que aquele seu ofensor, aquele homem que o tinha humilhado em público, que o tinha caluniado, difamado, quando o pastor Peter Miller soube que ele seria enforcado, sentiu o coração doer. E como ele conhecia George Washington, ele foi encontrar com o general. Foi interceder em favor de Wildman. E o general George Washington, conhecendo bem aquele caso, respondeu para o pastor Peter Miller: pastor, eu não posso fazer nada para dar um indulto àquele homem, porque ele é um traidor. Seus atos de traição custaram a vida de centenas de homens. Tudo foi comprovado. Ele tem que ser enforcado. Sinto muito, eu não posso fazer nada pelo seu amigo. Foi quando o pastor Peter Miller disse para George Washington: ele não é meu amigo. Aliás, ele é o meu pior inimigo. E George Washington disse: quer dizer que você veio de Efrata até a Filadélfia, caminhou 95 quilômetros para interceder em favor do seu pior inimigo? E o pastor Peter Miller disse: sim, vim aqui suplicar pela vida dele. Aí o general George Washington, que era um homem muito sábio, pensou um pouquinho e disse: bem, isso muda completamente a questão. Eu vou pensar um pouquinho no seu pedido. E George Washington ficou pensando: se esse pastor, que foi agredido, ofendido, que poderia ter prazer na morte daquele imprestável, se esse pastor veio a pé até aqui, suplicar o perdão daquela vida, poupá-lo da pena de morte, eu acho que eu não posso agir diferente. Então George Washington mandou chamar o pastor Peter Miller
e lhe disse que o seu pedido havia sido atendido, que Wildman não seria mais pendurado na forca, mas o seu ato de traição obviamente exigia a prisão. Mas ele não passaria mais pela pena de morte. E George Washington assinou o documento do indulto, a mudança da sentença, e entregou ao pastor Peter Miller para que ele fosse até a prisão onde Wildman estava aguardando a execução. E quando o pastor Peter Miller foi chegando à prisão e andando pelo corredor, aquele homem mau, traidor, caluniador, difamador, escarnecedor, Wildman, quando ele viu o velho pastor andando pelo corredor, com muita ironia ele comentou com os companheiros na cela: lá está vindo o pastor Miller. Com certeza veio assistir o meu enforcamento e aplaudir. E quando o pastor foi se aproximando, Wildman novamente o agrediu, xingou, esbravejou, praguejou, humilhou, difamou, caluniou. Mas o pastor Peter Miller manteve a serenidade e entregou ao condenado o documento que o perdoava. Quando Wildman viu que ele estava sendo poupado da forca, quando ele descobriu que justamente o homem que ele mais desprezava na vida tinha sido o responsável pelo seu livramento, ele ficou tão envergonhado, ele ficou tão entristecido, ele sentiu uma compulsão tão grande no seu coração que começou a chorar e pediu perdão ao pastor Peter Miller. Aí ele viu o quão miserável ele tinha sido e suplicou ao pastor que o perdoasse. E o pastor lhe disse: meu amigo, eu te perdoei desde o primeiro dia. Nunca guardei qualquer rancor ou mágoa contra a tua vida. E eu posso te garantir que você sempre teve o meu perdão. E se você quiser, você pode ter o perdão de Deus também. Aí o pastor Peter Miller aproveitou a ocasião para falar de Jesus para aquele presidiário. Ele, dentro da cela, se rendeu a Jesus Cristo e o recebeu como único Salvador e compreendeu que Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi desprezado por cada um de nós, que foi humilhado, cuspido, que foi torturado, crucificado, também orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Wildman se converteu na cadeia por um gesto de amor, por um gesto de perdão. Eu quero te garantir isso. Se você neste momento se sente uma pessoa condenada, Jesus Cristo te ama. Ele te oferece o perdão antecipadamente. Basta somente você tomar posse. Talvez você já tenha escarnecido, zombado, xingado, já tenha falado até mal do caminho. Mas mesmo assim, Jesus Cristo não guardou qualquer rancor ou mágoa contra a tua vida. E Ele oferece o perdão, o livramento e a salvação se você entregar a sua vida para Ele agora. Aqueles homens tiveram uma experiência formidável por causa do amor de Deus. E essa experiência está à sua disposição agora, se você quiser receber Jesus Cristo como teu único Salvador. E aí você quer? Você quer este indulto? Você quer este perdão? Apesar de você ser culpado, Jesus já rogou ao Pai para que perdoe o seu pecado. E se você compreender que Jesus Cristo fez isto por você, e se você tomar posse deste documento de perdão, o seu nome será escrito no livro da vida e você vai sentir a alegria da salvação. E aí,
Você quer este perdão? Você quer a salvação? Então entregue agora o teu coração para Jesus Cristo e tome posse da vida eterna.